Fala galera, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre... esse cenário aqui tá muito pequeno, cara. Tá muito pequeno esse cenário. O da Aline é muito maior do que o meu. O da Aline é muito maior, cara. Não dá pra eu gravar aqui. Não dá pra eu gravar. Eu me recuso. Aí sim, hein? Que cenário, ó. Que cenário maravilhoso esse aqui. Bem mais espaçoso que o meu. Agora eu vou trocar umas coisinhas aqui que eu não gosto. Esse lápis eu vou tirar. Vou colocar a minha estátua aqui. Essa luminária aqui, eu tenho ela também, mas ela fica bem melhor nesse cenário aqui, tá? Essa ampulheta aqui também não gosto. Vou pôr a minha lente aqui. Deixa eu ver o que mais que eu mudo aqui. Vou colocar a minha claquete aqui. Nossa, gente, é outra coisa, muito mais espaçoso. Eu tô pensando em pintar essa parede aqui, talvez de um verde, assim, uma coisa assim mais viva, sabe? Mais natureza. Eu tô pensando talvez em, sei lá, fazer uma hortinha aqui, um jardim vertical ali, quem sabe, né? Mas já tá muito melhor. Temas de buena. Ei galera, é claro que eu tô zoando, né? Óbvio que eu não vou fazer isso com a Aline. O cenário é dela e é aqui que ela se sente bem, né? Se sente protegida. Eu só queria chamar a sua atenção porque os povos indígenas vivem no Brasil. Imagina só a sensação. Você tá lá, de boa na sua terra, plantando seus alimentos, vivendo sua vida lá com a sua família e de repente chega um monte de fazendeiro dizendo que a área é deles, colocando cerca em tudo. Isso quando não é o próprio governo construindo hidrelétrica, mineradora, abrindo estrada e por aí vai, né? E tudo com aquele discursinho de que os indígenas precisam se civilizar ou serem pacificados, né? Como se eles fossem espécies exóticas. O índio mudou, cada vez mais o índio é um ser humano igual a nós. E ó, é muito importante mesmo a gente falar sobre o papel que tem a terra na vida dos povos indígenas. Ela faz parte da sua identidade, da sua sobrevivência e representa um recurso sociocultural. É a terra que mantém o povo unido e ajuda a preservar a sua cultura, seus valores e o modo em que eles vivem em comunidade. Para começar a entender essa importância, a gente precisa primeiro derrubar uma ideia bem equivocada, a de que os indígenas são todos um mesmo povo. Isso não tem fundamento nenhum. De acordo com o censo demográfico do IBGE de 2010, existem cerca de 305 etnias indígenas no Brasil e 274 dialetos diferentes. Isso representa uma perda de quase 80% das 1.100 línguas que existiam no Brasil antes da colonização portuguesa. Galera, eu mostrei dados para você do IBGE de 2010, que até o dia que eu gravei esse vídeo foi a última pesquisa realizada. Agora, é óbvio que de lá para cá, esses números já devem ter diminuído mais ainda, né? E isso acontece por quê? Porque as pessoas que falam esses idiomas estão idosas já, né? Muitas foram expulsas já dos seus territórios ou já vivem longe das suas tribos. E agora tá pior ainda, né? Porque a gente tem o agravamento da pandemia. Eu não sei se vocês conseguem perceber o quanto a terra é importante para esse povo. E é por meio dela que os indígenas conseguem manter a sua cultura viva. Eles passam de pai para filhos os seus valores, crenças, tradições. Além disso, a terra deles é um lugar que representa proteção. Eu aposto que você também tem isso com o lugar que você nasceu ou viveu grande parte da sua vida, né? Um lugar que faz você se sentir bem, protegido e até mais do que isso, né? Um lugar que você se conecta com a sua infância, com as suas origens. Tudo isso tem um valor inestimável para você, não tem? Para os indígenas, a terra deles tem o mesmo valor. E deixa eu te contar uma coisa, não são só as pessoas que precisam disso. Um país precisa também preservar as suas riquezas. O Brasil é tão plural, gente, tão rico em diversidade, e a gente tem que se orgulhar disso, defender os nossos direitos e os direitos do outro também. Não é à toa que a nossa Constituição tem um capítulo especial para proteger os povos indígenas. Você quer ver só? A Constituição de 1988, em seu capítulo 8, resguarda os direitos da população indígena, definindo a posse sobre a terra como direito originário dos povos indígenas. Ou seja, esse direito é anterior à criação do próprio Estado, e ela que aponta que é dever da União proteger esse direito. O parágrafo 2º desse mesmo artigo diz que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo,
dos rios e dos lagos nelas existentes. E o parágrafo 4º reforça que essas terras são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis. Gente, só um parênteses aqui. Eu preciso falar da diferença entre índio e indígena. É que a própria Constituição tá meio old nesse termo, viu? Ela precisa ser atualizada, tá? Porque hoje nós sabemos que o uso da palavra índio é pejorativo e generalista. Ele é parte de uma visão preconceituosa dos povos originários do Brasil. O correto é utilizar indígena, que significa natural do lugar que se habita. A gente tem que usar esse termo para falar desses povos que viviam aqui muito antes da chegada dos colonizadores. Então, nada de ficar preso no passado como a nossa Constituição. Na hora da sua redação, tem que escrever o termo correto, tá? Indígenas. Fecha parênteses. Enfim, de qualquer forma, fica muito claro aqui na Constituição que é direito do indígena permanecer na terra em que ele nasceu e que qualquer exploração econômica que aconteça dentro dela deverá ser utilizada unicamente em seu benefício. Mas é impressionante como as coisas nunca funcionam como deveria, né? A Constituição é clara, mas não é bem isso que a gente vê acontecendo por aí. Cada vez mais temos notícias de conflitos com fazendeiros e garimpeiros que consideram os indígenas um entrave no seu caminho. O governo, que deveria ser um promotor, né, da causa indígena, é outro que está completamente vendido na situação por causa da agricultura. E eu não falo da agricultura que põe a comida na nossa mesa, não, tá? Eu tô falando da agricultura voltada para exportação. Essa que ganhou o nome de agronegócio, que aparece lá na propaganda da novela das 8, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, sabe? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Esse agro aí representa 26,6% da riqueza total produzida no Brasil. O que de fato é muito, né? Mas não justifica de jeito nenhum a forma com que os indígenas estão sendo expulsos das suas terras, desrespeitados e dizimados pelo próprio governo. Vocês lembram, por exemplo, o que rolou com a PEC 215? Essa PEC aí tá lá no Legislativo desde o ano de 2000. A proposta dela é transferir o poder de demarcação das terras indígenas do Executivo para o Congresso Nacional. Mas não é só isso não, ela quer possibilitar também a revisão das terras já demarcadas. E esse projeto de lei foi criado por quem? Pela bancada ruralista do Congresso, a famosa bancada BBB. Big Brother Brasil. Bala, Boi e Bíblia, nome informal, tá? Enfim, esse projeto de lei surgiu a partir da ideia de marco temporal. Eles argumentam que os indígenas só teriam direito às terras que eles ocupavam lá em 1988, que foi o momento em que a Constituição foi publicada. Apesar de completamente inconstitucional, a ideia do marco temporal foi aprovada pelo ex-presidente Temer, que assinou um parecer chamado vinculante, apoiando os ruralistas e as suas pautas. É um outro absurdo, você não concorda? Essa medida aí ainda diz que os indígenas tinham que estar na terra deles em 1988 para ter direito à demarcação dela, só que isso simplesmente desconsidera toda a questão da violência contra os povos indígenas que aconteceu antes da Constituição ser promulgada. Quer dizer, eles foram expulsos das suas terras ao longo de décadas, passaram por todo um processo de aculturamento antes disso, então é óbvio que resultou em um afastamento dele dessas áreas. Como é que seria possível a permanência deles ali, você entende? Então, essa medida é um absurdo, é uma interpretação muito absurda da Constituição para favorecer um grupo com interesses específicos. Isso não aconteceu só no Brasil não, tá? Aconteceu em todos os países colonizados e o assunto é tão sério que até na ficção a gente vê essa violência representada. É claro que de um jeito mais mamão com açúcar, né? Bem mais suave. Por exemplo, o próprio filme da Pocahontas mostra-lhe a chegada dos colonizadores na América do Norte. E ele mostra como um dos povos indígenas que viviam por lá sofrem esse impacto com a chegada deles e precisam lutar por sua terra, pela natureza, para eles poderem sobreviver. Mas voltando aqui para nossa realidade, o fato, galera, é que a bancada ruralista, né, a bancada do boi, que ganhou mais poder ainda nos últimos anos... Eu tô indignado! Eu tô indignado! Ela não desiste de jeito nenhum de dificultar cada vez mais a demarcação dos territórios indígenas. No final de 2020, o ministro do Meio Ambiente, na época, né, que era o Ricardo Salles, mandou suspender operações contra o garimpo que tentava invadir a terra indígena Munduruku. Vocês lembram disso? O pior é que a cada hora aparece uma nova pérola burocrática para enfraquecer o poder da FUNAI, que é a nossa Fundação Nacional do Índio, que talvez devesse até atualizar o termo, né, para indígena também.
bem, para quem não sabe, galera, a FUNAI é o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro. Ela tem a função de identificar e delimitar as terras dos povos indígenas no Brasil. Mas para te falar a verdade, a própria FUNAI também vem sendo meio que minada ali de dentro para fora, sabe? Em 2020 mesmo, ela publicou uma instrução normativa que é tipo uma regra que permite a certificação de fazendas em terras indígenas não homologadas. Quem que sai ganhando com isso mais uma vez? Com isso, não, viu? Não. Isso mesmo, a bancada ruralista. E aí você pensa, mas isso acontece porque os povos indígenas são poucas pessoas, né? na verdade não. Você pode até ter essa impressão de que são pouquíssimas pessoas, né, e tal, mas de acordo com o censo de 2010, que eu estava falando agora há pouco, existe cerca de 1 milhão de indígenas morando no país. E olha só, como se não bastasse sofrer com as ameaças de fazendeiros, empresas, garimpeiros e até de capangas, os indígenas também sofrem muito com questões de saúde. Só para você ter uma ideia, de acordo com dados de 2017 da SESAI, que é a Secretaria Especial da Saúde Indígena, a taxa de suicídio entre indígenas é 3 vezes maior do que a média nacional. 3 vezes maior. E é claro que você consegue prever o que rolou com a pandemia, né? Esses povos que já eram tão vulneráveis ficaram mais vulneráveis ainda. E a falta de ações concretas do governo federal, especialmente para a população indígena, impulsionou o avanço da Covid-19 sobre os territórios tribais. De acordo com a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o principal agente transmissor da doença é, sabe quem? Eu, Johnny Bravo. O próprio governo. Eu não estou falando só das políticas bolsonaristas, não. Até poderia ser, porque por si só elas já são um estrago enorme para eles. Eu estou falando literalmente porque os membros do governo contaminados por Covid, sejam do Exército Brasileiro ou da própria SESAI mesmo, eles é que transmitem Covid para os indígenas. E isso chega inclusive a tribos em isolamento voluntário. Além disso, no interior do Mato Grosso do Sul e na região sul do Brasil, adivinha quem foi o responsável pela introdução do vírus em várias aldeias? Agro, a indústria riqueza do Brasil. O agronegócio. Eu consigo até prever aí o que você está pensando com tudo isso que eu falei, né? Mas a situação do Covid é complicada em todo o país, né? Tem números assustadores. Sim, sem dúvida. Mas o que você não sabia é que um estudo conduzido pela COIAB, que é a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, junto do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, mostrou que a taxa de mortalidade da Covid é 150% mais alta entre indígenas do que a média populacional brasileira. E aí, como é que você explica isso, hein? A APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, eles têm dados alarmantes mostrando que com a pandemia, até o meio de 2021 ali, 160 povos tinham sido afetados, mais de 50 mil indígenas tiveram casos confirmados e mais de 1.000 óbitos foram registrados. E lembrando que uma doença como a Covid afeta principalmente os mais velhos, vitimando as lideranças antigas desses povos. E aí você já sabe, né? Isso acaba representando a perda de conhecimento, de história, memória e pode inclusive comprometer a cultura de algumas comunidades. Você entende como é sério essa situação? Enfim, eu vou parar de falar um pouco aqui e eu queria que vocês ouvissem a Shirley Krenak, do povo Krenak de Minas Gerais, falando desse assunto. Ado, salte fora do quadrado. Ado, salte fora do quadrado. Olá, o Salto. Meu nome é Nakrenak e vim deixar uma dica. Índio é um apelido pejorativo e eu não gosto. Indígena significa originários da terra, assim eu gosto. Então, eu sou Inakrenak, do indígena do povo Krenak de Minas Gerais. Tchau. Erehenhauit, olá, o Salto, um prazer imenso ser convidada para falar um pouquinho. Vocês acabaram de escutar minha filha Inakrenak, dando a visão dela do que é ser índio ou indígena, não é mesmo? E eu venho para dizer que nós, povos indígenas, os originários da terra, estamos passando por diversos problemas, né, no que diz respeito a esse governo genocida. Esse momento de pandemia é triste porque estamos perdendo muitos e ainda estamos tendo que lutar por ter direito à vacina. E ainda estamos tendo que lutar por ter direitos para viver bem, mesmo diante desse total genocídio
que se alastra pelo nosso país. Mas nós estamos 24 horas por dia lutando, ocupando esses espaços ao qual eu estou aqui hoje para falar para vocês da importância da coletividade, da importância de se colocar no lugar do outro, da importância de apoiar os povos indígenas originários dessa terra. Muito obrigado, viu, Shirley, por compartilhar o seu conhecimento, a sua luta e a sua vivência com a gente. E olha só, é por isso tudo que você viu aqui que é tão importante a gente colocar esse assunto em pauta. No Brasil, a gente celebra no dia 19 de abril o Dia do Indígena. E apesar de ser um dia só, é importante a gente ter essas datas para que todas as atenções se voltem para esse tema. É importante também para a gente preservar a memória e promover a reflexão crítica nas universidades, escolas, enfim, todas as instituições de ensino sobre o passado desses povos e as dificuldades e desafios que eles enfrentam hoje em dia. Agora, por favor, galera, vamos falar desse assunto de forma consciente e respeitosa, porque a pior coisa do mundo é professor que manda o aluno da escola infantil fazer cocar de cartolina ou vir pra escola vestido de indígena. Aí não rola, né? Usar fantasia de índio é uma falta de respeito e jamais pode ser considerado uma homenagem. Fazer isso é como se a gente estivesse, ajudando a invisibilizar a luta desse povo, alimentando a criação dos estereótipos sobre eles. A fantasia nada mais é do que uma apropriação cultural e nem no carnaval mais ela é aceita, tá? Vocês lembram que aquela artista, a Catu Mirim, ela até publicou um vídeo no carnaval de 2018 falando sobre isso? Na época, até subiu uma hashtag lá nas redes sociais, índio não é fantasia. O conceito era algo como existimos e resistimos, respeite a nossa cultura. E é isso mesmo, usar fantasia de índio fortalece a discriminação e reforça estereótipos, tipo, por exemplo, a hipersexualização da mulher indígena. É um absurdo isso. Então, vamos pensar duas vezes antes de sair passando pra frente esse tipo de mensagem, tá? Então por hoje é isso, pessoal. Brigadão. Eu deixo agora vocês com a Aline, que eu aposto que ela não deve estar nem um pouco satisfeita de ter sido arrancada do cenário dela, né? Como é que tá aí, Aline? Tudo certo? Até mais, um beijo pra vocês e corta! Palhaçada que é essa aí? Pode sair fora daí, Pedro. Eu não aceito ser enxotada assim da minha terra, não. Quer dizer, do meu cenário, né? Eu só não saio daqui agora para tomar posse do que é meu, porque antes eu preciso ajudar os saltitantes a escreverem uma redação nota 1000 sobre esse assunto. E a frase temática que eu trouxe hoje tem tudo a ver com essa situação. A gente vai escrever sobre o desaparecimento da identidade cultural do indígena no Brasil contemporâneo. Bora lá? Para abrir a nossa introdução, a gente deve trazer uma contextualização. E para isso, eu vou usar o filme que o Pedro citou, que por sinal é também um dos meus filmes favoritos de infância, que é Pocahontas. Vamos ver como fica? A animação Pocahontas da Disney retrata a vivência de uma comunidade indígena que é invadida por colonizadores, na qual os nativos lutam para manter sua terra e sua sobrevivência. Maravilhoso, né? Agora, para relacionar o filme com a realidade e ainda provar para o avaliador que eu entendi o tema, eu posso dizer que, apesar de ficcional, a narrativa de Pocahontas tem uma similaridade com a realidade dos indígenas brasileiros, os quais têm enfrentado desafios para manter seu espaço e também sua identidade cultural. Dito isso, eu posso encerrar a minha introdução deixando bem marcadinhos os dois argumentos que a gente vai trabalhar ao longo do nosso texto. Olha só, desse modo, percebe-se que o desaparecimento da cultura indígena ocorre pela agropecuária extensiva do Brasil e também pela desvalorização dos dialetos dessas etnias. Preste atenção que eu citei dois problemas que contribuem para o desaparecimento da cultura indígena: a agropecuária extensiva e a desvalorização dos dialetos dessas etnias. Agora ficou fácil, né, gente? No D1, eu vou retomar o problema 1, o da agropecuária extensiva. Daí, para comprovar a relevância que o Brasil dá a essa fonte econômica, eu posso citar a propaganda da Globo, que diz: agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Eu também posso dizer que a expansão do agronegócio é favorecida por aquela PEC que o Pedro falou, lembra? A PEC 215, que tenta mudar a legislação referente à demarcação das terras indígenas. Passando para o nosso desenvolvimento 2, para o nosso D2,
a gente vai retomar o problema 2, né? A desvalorização dos dialetos dessas etnias. Daí, para comprovar esse argumento, a gente pode usar aqueles dados lá do censo do IBGE que o Pedro citou, dizendo que o Brasil contava apenas com 274 dialetos em 2010 e que esse número já representava uma perda de quase 80% da quantidade de línguas que existiam no Brasil antes da colonização. Daí, para encerrar o meu parágrafo, eu posso concluir dizendo que, logo, é importante que uma medida seja tomada para garantir a preservação da cultura dos nativos do Brasil. Gente, vocês já sabem onde que a gente vai apresentar essa medida, né? Na nossa proposta de intervenção, lá na nossa conclusão. Então, chegando ao nosso último parágrafo, a gente vai responder as perguntinhas de ouro que a gente tanto ama e que você tá cansado de saber. Quem vai fazer o quê, como e para quê, sendo como bem detalhadinho. Então quem? A FUNAI, juntamente à sociedade, deve fazer o quê? Deve promover a proteção das terras designadas por lei aos povos originários. E como? Por meio da união de líderes militantes da organização e de políticos contra a PEC 215, os quais deverão fazer manifestações e projetos de conscientização social que afirmem a importância desses espaços para as etnias indígenas. E para que a FUNAI deve fazer isso? Para garantir que não aconteça o apagamento das identidades culturais dos nativos brasileiros e que ocorra a sobrevivência desses povos, tal como foi demonstrado em Pocahontas. Gente, dá só uma olhada que no final do meu texto eu usei um recurso de texto cíclico, citando o repertório da Pocahontas e conectando a última frase da minha conclusão com a primeira da introdução. Lindo demais, né não? Gente, então é isso. Lembrando que a redação na íntegra tá disponível para vocês aqui embaixo na descrição do vídeo. Você vai perceber que a Yara, que foi que escreveu o texto, ela apresentou 2 propostas de intervenção lá na conclusão. Ela fez isso para dar ainda mais força para a finalidade dela. Você também pode fazer isso na sua redação, sabia? Apesar de ser obrigatória apenas uma proposta completinha, uma segunda, mais genérica, aumenta a sua possibilidade de tirar uma boa nota na competência 5. Até porque, gente, os corretores eles são treinados para avaliarem a sua melhor proposta. Então, se houver espaço para 2, ótimo. Se não, aí você capricha em uma só e segue o baile. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E no mais, você já sabe, segue o canal, dá like no vídeo, comenta. A gente precisa da sua interação para fazer esse canal crescer e chegar a cada vez mais estudantes como você. Então, super dica, super beijo. Ei, opa, não vai embora ainda não, Zé. Eu tenho uma notícia que eu tenho certeza que você vai gostar. Sabia que esse tema de redação que a gente tratou nesse vídeo faz parte de um eixo temático? Eu não sei se você já estudou temas por eixos antes, mas pode ter certeza que essa é a melhor forma de você pontuar alto na sua redação. Nós aqui do Salto temos um curso com uma metodologia top das galáxias para você que tem pouco tempo para estudar, mas precisa mandar bem na sua redação do Enem mesmo assim. Então, para saber mais, clica aí no link que eu deixei na descrição. Até mais, um beijo e corta!